Existe uma geração de mulheres que estão sustentando 3 gerações. Os pais que estão envelhecendo, a sua própria vida que precisa se desenvolver e os filhos ou seus projetos que precisam também dos seus cuidados. Isso faz com que essa mulher fique totalmente exausta e tudo precisa passar para ela e a vida vira ali uma grande responsabilidade. Você se identifica com esse lugar, esse vídeo aqui é para você. E existe uma explicação muito mais profunda sobre isso. Para quem não me conhece, o meu nome é Ludmila Lorena, eu sou consteladora familiar e faço acompanhamentos terapêuticos para você, mulher, que está buscando a sua identidade de volta para você ter uma vida mais leve, com mais clareza e entender de onde vem a raiz das suas questões. E hoje eu quero falar sobre essa mulher que precisa sustentar todas essas gerações. E por que isso acontece? Hoje, muitas mulheres estão vivendo o que a gente chama de geração sanduíche, que é essa geração que os seus pais estão ficando envelhecidos e aí eles começam a demandar muitos cuidados. A nossa vida que a gente precisa desenvolver profissionalmente, ter dinheiro, pagar as nossas prestações, pagar as nossas contas, ter a nossa vida, construir a nossa vida profissional e os nossos filhos e os nossos projetos, porque nem todo mundo tem filho, mas sempre todo mundo tem um projeto para a vida, que também demanda muito da gente, porque demanda cuidado, atenção, e a gente precisa sempre estar cuidando desses projetos. E ali a gente fica num lugar de extremamente sobrecarregada, achando que o tempo não é suficiente, porque a gente fica como se nós estivéssemos todo momento equilibrando vários pratinhos para que a vida pudesse funcionar, tendo que dar conta de tudo, cansada e frustrada também, porque nesse lugar acaba que essa mulher deixa ela de lado. Em algum lugar, como a gente não vai dar conta de tudo, ela deixa ela de lado para poder atender as demandas da geração sanduíche. Os filhos, os seus projetos e os seus pais que estão envelhecidos. Então, esse é um movimento que está acontecendo e ele é muito comum entre as mulheres. E além de emocionalmente a gente ficar extremamente desgastada, porque se você cuida dos filhos, você está com a consciência pesada, culpada, você não está cuidando dos seus pais. Se você está cuidando dos seus pais, você não está cuidando dos seus projetos. E ali você fica nesse looping, sobrecarregada, cansada e exausta. E existe uma razão disso, porque a gente aprende que nós mulheres, precisamos estar sempre ali, a serviço de todos, cuidando de todo mundo, fazendo tudo para todo mundo, para que a gente possa ser amada, para que a gente possa ser validada, para que a gente possa ser vista. E é nesse lugar que a gente vai perdendo todo o nosso auto-amor e vai colocando todas essas demandas aí do lado de fora. Isso também traz uma camada muito emocional, de culpa, de dívida, que você está sempre devendo alguma coisa, que seja para os seus pais, que seja para o seu projeto, você está sempre ali nesse lugar que nada que você faz é suficiente e, ao mesmo tempo, você fica nesse movimento de círculo, porque a sua vida, na verdade, que é o que você deixa para depois, ela não avança. Então, eu quero falar para vocês com profundidade sobre a raiz sistêmica disso, para que vocês comecem a entender esse movimento e pensar como que você pode começar a sair desse movimento. Primeira coisa, a vida vem como um rio que vai fluindo em honra. Então, seus bisavós fazem para os seus avós, os seus avós fazem para os seus pais fazem para você e você faz para os seus projetos para frente. Então, para trás, ninguém deve nada para ninguém. A vida, como ela chega para a gente, porque ela chega suficiente. Por que é suficiente? Porque a gente está vivo, nós sobrevivemos. Então, em vez de a gente ficar nesse lugar das faltas que ficou faltando ali dos pais, ou o que os pais fizeram para a gente acha que a gente ficou devendo para os nossos pais, esse lugar a gente vai conectar agora, a partir de agora, com a vida que chega para você e como ela chega. E ela chega suficiente. Ah, mas minha mãe sacrificou a vida dela para poder cuidar de mim, porque isso é, né, uma queixa muito comum nos meus atendimentos. Sim, mas ela sacrificou porque ela quis. Porque para a gente ter um filho, os filhos, eles fazem com que a gente seja pessoas melhores, que a gente se desenvolva melhor como ser humano. A gente que escolhe ter um filho, a gente que escolhe gerar esse filho, de colocar a nossa vida em risco para que esses filhos possam nascer, e a gente escolhe passar essa vida para frente. Então, é um movimento natural. E por que a gente escolhe? É a gente que escolhe, porque alguém também escolheu dar a vida para a gente, escolheu passar a vida para a gente. Eu não estou falando aqui, gente, que a gente não tem que fazer nada para os nossos pais, não é isso. É uma postura que a gente precisa começar a trazer de voltar para o nosso lugar. E o que é isso? A gente pertence a uma família, ela veio para a gente como chegou, essa família foi a família que é a nossa família, nós somos uma parte dessa mãe, uma parte desse pai, isso faz a gente ser quem a gente é, a gente pode ser totalmente igual, a gente pode fazer um pouquinho diferente, quando a gente é adulto a gente já pode fazer as nossas escolhas, mas esses pais são grandes e nós somos pequenos diante dele, diante da vida, porque quando nós nascemos, os nossos pais já existiam, e a gente fica num lugar que se a gente não fizer nada para os nossos pais não vão morrer, mas eles não vão morrer, porque se a gente não tivesse nascido, eles estariam vivos do mesmo jeito.
Porque quando nós nascemos, eles já existiam. Então a gente realmente precisou deles para a vida ser passada para frente, mas eles realmente não precisam da gente. Claro que a gente pode fazer alguma coisa, mas o que eu estou trazendo para vocês aqui não é não é o fazer, é o ser, é o seu sentimento interno. Porque muitos filhos ficam nesse lugar que, se eles não fizerem para os pais não vão sobreviver. E não é bem isso. Na verdade, o movimento inconsciente é que os filhos não conseguem sair de dentro dos pais, porque acham que os pais devem alguma coisa para eles ou eles ainda estão devendo alguma coisa para os pais. Então, o primeiro movimento de você começar a voltar para esse lugar de filho, entender que a vida chegou para você de alguma forma, que ela foi o suficiente e que você não deve nada para os seus pais e os seus pais não devem nada para você. O que você pode fazer para os seus pais, você pode fazer porque a vida não é dívida. A vida é para a gente passar ela para frente, para a gente fazer um movimento para ela para mais. Então a gente pode fazer sim para os nossos pais, mas não como uma dívida. Porque o que pesa, está pesando muito, é esse movimento de dívida. Porque a gente pode fazer o que for possível para a gente emocionalmente e financeiramente. Nós não somos mais crianças, nós somos adultos e nós precisamos ser responsáveis pela nossa própria vida. E quando a gente é responsável pela nossa própria vida, a gente vai sim cuidar dos nossos pais, mas da forma que a gente consegue, da forma que é possível para nós adultos, para que nós possamos conseguir manter essa vida. Então, o primeiro movimento é você conseguir voltar para o seu lugar e ir para esse lugar de mulher madura, assumir a responsabilidade da vida dentro do que é possível para você, porque é esse o primeiro lugar que você se esquece, você deixa você para lá, para poder fazer tudo para todo mundo. Muitas vezes a gente está nesse lugar de cuidar dos pais, assumindo esse lugar, voltando para aquele lugar de criança, que a gente tem que obedecer, tem que ser do jeito que a mãe quer, do jeito que o pai quer que você faça, e aí a sua vida precisa, às vezes, muitas vezes, parar para você ficar cuidando dos seus pais. Não, mas eu tenho que fazer porque eu devo a vida a eles. Gente, você não deve nada para os seus pais e os seus pais não devem nada para vocês. Você pode fazer sim, de forma adulta, como funcionar melhor para você como uma pessoa adulta, de modo que você não abandone a sua vida. Por quê? Porque a vida precisa fluir para frente. Então, qual que é a forma que você pode agradecer essa vida que chegou para você? Primeira forma, cuidando bem de você, cuidando bem da sua vida. Então, pensa como você está fora da ordem nesse movimento quando você está esquecendo você. O primeiro movimento é para você, e isso não é egoísmo, porque você recebe muito, porque receber uma vida é muito, e você precisa fazer um movimento para essa vida ser passada adiante. Para quem tem filho, cuida dos filhos, mas não é só, a gente não passa a vida só através dos nossos filhos, a gente passa a nossa vida também através dos projetos, através do nosso trabalho, através da vida que vai passando para frente através da gente. Pensa se os nossos pais não tivessem olhado para a vida, nós não teríamos nem nascido, se eles tivessem ficado olhando para os pais deles. Agora pensa se os nossos avós tivessem ficando olhando para trás. A vida não teria sido passada para frente. É esse lugar que gera muita polêmica, mas a gente precisa começar a entender e dar um lugar para isso. Não é sobre fazer, deixar os pais para lá, abandonar todo mundo, não é nada disso, porque o movimento ele é sempre um movimento de muito amor, porque a nossa cura ela sempre acontece nesse movimento de amor. Mas primeiro, onde começa esse amor? Na vida que eu recebi e o que eu vou fazer com ela. Então começa em mim, no meu movimento de alto amor, de poder passar esse amor para frente, passar essa vida adiante, cuidar dos meus projetos. Então, quando eu volto para o meu lugar de filha, entende que eu sou pequena diante da vida e eu não sou maior do que meus pais, eu não vou salvar os meus pais. E muitas vezes os nossos pais ficam doentes, a gente fica com raiva, porque a gente não queria que os nossos pais ficassem doentes, a gente ainda quer alguma coisa dos nossos pais, a gente ainda quer que os nossos pais cuidem da gente, validem a gente volta para esse lugar de criança, querendo essa validação louca dos pais, mas isso não é possível mais. Quem vai fazer para você o que você precisa é só você mesmo, porque agora você é uma mulher adulta. E quem vai fazer para os seus pais é você dentro do que for possível para você, e você começa a partir daí cuidar de você, que é a geração importante que é a sua vida, para que você possa passar essa vida para frente com os seus projetos e os seus filhos. E quando a gente volta para o nosso lugar, a vida começa a ficar mais leve. Por quê? Para o seu tamanho ideal. Porque se você está sobrecarregada, você está com uma sobrecarga que não é sua. Você está fora do seu lugar, aí você fica grande. E aí a vida, ela não entra no fluxo, porque existe uma ordem para essa vida fluir. Então, antes do amor, vem as ordens. Você pertence ao sistema, você
tem o seu lugar no mundo e para poder você fazer suas trocas equilibradas. Mas se você sai do seu sistema achando que você está devendo para os seus pais ou seus pais estão devendo para você, você entra em desequilíbrio na vida. A vida fica totalmente desequilibrada, porque você também já chega para a vida pensando que a vida está devendo alguma coisa para você, nesse lugar que a gente fica totalmente endividado, que fica tudo muito pesado. Por quê? Porque a vida está devendo algo para você ou você precisa fazer o tempo todo para poder pagar alguma coisa para a vida. E não é esse o movimento. A vida, ela só flui. Um outro movimento que também sobrecarrega muito é a gente poder colocar toda a nossa demanda, toda a nossa identidade nos nossos projetos e nos nossos filhos. Porque os nossos projetos e os nossos filhos é como a gente, não é pra gente, é pro mundo. É para que isso seja passado para frente. Esses filhos, eles não vão vir trazer esse retorno para você. O retorno que você faz para os seus filhos, para os seus projetos, é para o mundo. Quando você tem um projeto de trabalho, de alguma coisa que vai servir para o mundo, é para o mundo que você está fazendo. Os filhos, mesma coisa, você está criando seres humanos para um mundo melhor. Você não está criando filhos para você. À medida que eles vão crescendo, você vai soltando. Quando eles são pequenos, a gente enche esses filhos de amor. Mas quando eles são grandes, eles começam a crescer, a gente começa a recolher todo esse amor para que eles possam ir para o mundo, para que eles possam fazer as escolhas dele, fazer as decisões dele, fazer os projetos dele, ter os filhos, os projetos, a vida deles adiante. Então, esse também é um movimento de fluxo. Quando a gente começa a entender são os nossos pais, a gente começa também a liberar os nossos filhos, ficar no nosso lugar de pai, entendendo, nós temos os nossos pais, mas nós não temos os nossos filhos. Os nossos filhos, eles são para o mundo, porque eles vão ter os filhos deles e vão passar adiante tudo isso que foi dado. Alguém deu para você e você dá para os seus filhos e os seus filhos dão para outros e assim a vida vai fluindo, a vida vai passando para frente. Então, da mesma forma que chega para os seus pais, os seus filhos não devem, os seus projetos não devem nada para você e você também não deve nada para os seus filhos. Você faz o melhor que você puder, você direciona, você cuida, você dá vida, os seus filhos sobrevivem dentro disso e eles vão para frente para poder cuidar da vida deles. Então, o mais importante nesse processo não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com isso. Qual que é esse movimento interno dentro da gente? Pensando que a vida é um movimento lindo de amor, de passar adiante. Algumas coisas que não deram certo, a gente não precisa passar adiante. A gente pode fazer um pouquinho diferente. Mas a gente não precisa julgar, porque julgar, nem criticar, nem tem pena dos nossos pais, porque isso faz também a gente estar fora do lugar. A gente vai só entender que foi como eles podiam ser, chegou como podia ser, e o que eu vou fazer com a vida a partir daqui, a partir de agora. E para finalizar, qual que é o caminho que essa mulher precisa, essa mulher que está sustentando 3 gerações precisam fazer? Ela precisa voltar para o próprio lugar dela. Ela precisa entender que a vida flui para frente, que ela é muito pequena diante dos pais e ela precisa carregar apenas o que é dela. Cuidar da sua própria vida, dos seus próprios projetos, e de você, porque ninguém vai fazer por você o que você precisa fazer para a sua própria vida. Entender que você faz parte de uma história, que você veio de uma família, mas você é que vai escolher o que você vai fazer com a sua vida. A sua vida é sua. E quando você toma as rédeas da sua vida e vê o que funciona para você, volta a olhar para você com mais amor, a sua vida volta a fluir. Pode ser essa mulher que está sustentando 3 gerações, mas a gente não precisa carregar tudo sozinha. Existem raízes ocultas, raízes difíceis. Eu quis trazer para vocês aqui o máximo para você poder entender. Se você sentir que você precisa de ajuda, vem fazer uma constelação familiar, vem de ver de onde que isso começa, de onde isso acontece, porque é possível sim viver uma vida leve, uma vida fluida, com mais clareza e com mais direção, com menos sobrecarga, para que a gente possa sim, de uma forma efetiva, criar uma vida maravilhosa, porque mulheres curadas, elas sim curam o mundo. Se fez sentido para você, compartilha com as amigas. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, trazendo uma contribuição para a sua vida, para que a gente possa realmente fluir para o mais, fluir para a vida. É isso aí. Namastê. Muita gratidão.